quem domina a carne. Então vamos lembrar que santificação completa é espírito, alma e corpo, como citamos 1 Tessalonicenses 5:23. Nosso espírito foi regenerado, nele recebemos a nova natureza. Nossa alma está sendo restaurada e nosso corpo, que um dia será glorificado, hoje tem que ser subjugado. Onde está a velha natureza? No corpo, na carne. Onde está a nova natureza? No espírito. Se santificação é de dentro para fora e tem a ver com o controle da natureza, a natureza de Deus depositada em nosso espírito tem que dominar a velha natureza que está na carne. Domínio próprio não é só parar a velha natureza, é quem a para. É a nova natureza que para a velha. Domínio próprio não é só enfraquecer a velha natureza, é empoderar a nova natureza. É alimentá-la, é fortalecê-la, é dar espaço a ela. E isso, em termos práticos, talvez é o que mais esteja nos faltando. Vamos tentar explicar isso da seguinte forma. Eu creio que algumas declarações do ensino bíblico que a gente tem deixado de levar em consideração. Por exemplo, em Gênesis 4:7, domínio próprio é apresentado como fruto do Espírito, não como obra da carne. Então significa que é algo que parte do Espírito para com a carne. Então em Gênesis 4:7, numa das primeiras cenas de pecado da Bíblia, Caim está lá planejando matar Abel. E o Senhor fala com ele e diz o seguinte: o pecado jaz à tua porta. Essa tua porta está doidinho para entrar, está na cara do gol. Aí o Senhor diz para Caim assim: e o seu desejo será contra ti. O pecado se expressa e se manifesta pelo desejo. Guarda essa definição, daqui a pouco nós vamos voltar nela. O seu desejo será contra ti. Aí Deus diz para Caim: mas a ti cumpre dominá-lo. Dominar quem? Seu desejo. Então, desde os primórdios, domínio próprio é requerido. Quando nós estamos no Velho Testamento, antes da lei, Deus está falando de domínio próprio. Quando nós estamos no Novo Testamento, já na graça, Deus está falando de domínio próprio. Agora, domínio próprio precisa ser vivido nessa perspectiva. Paulo diz que não é só despir-se do velho homem, mas é revestir-se do novo. Porque a única forma de conseguir se livrar do velho é pelo novo. Então, o que a respeito desse novo homem eu e você precisamos entender? Em Mateus 26:41, Jesus faz a seguinte declaração: o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Estou há quase 26 anos no ministério pastoral, pregando há mais tempo. Mas falo do tempo do ministério pastoral porque onde eu passei eu vi muita confissão de pecado ao longo dos anos. A maioria dos crentes que vai confessar um pecado, ele normalmente acredita que ele precisa de uma preparação para a notícia. Tipo, o gato subiu no telhado. A maioria dos que vai preparar a notícia ruim de que caiu e cedeu ao pecado em alguma área, cita esse texto. Já dizia a Sagrada Escritura: a carne é fraca. Eu, ao longo desses anos de pastorado, eu olho para alguns depois, mas no teu caso a miserável é forte, porque ela está ganhando. Se ela fosse fraca, era para ela estar perdendo. Ah, mas foi Jesus que chamou ela de fraca para outra coisa. Ele não estava falando de pecado. Então vamos pensar lá em Mateus 26. Jesus está no Getsêmani, no jardim, com o propósito de orar. Chama os discípulos para orar com ele por 3 vezes. Eles não aguentam orar e dormem. A Bíblia diz que os olhos deles estavam pesados de sono. Eles dormem. Jesus diz para eles: o espírito está pronto. O espírito está pronto para quê? Para orar. Se o seu espírito nasceu de novo, tem a nova natureza, o Espírito de Deus dentro dele, o combustível da graça. Irmão, pensa numa coisa: seu espírito quer Deus, seu espírito quer orar, seu espírito quer adorar, seu espírito quer não só ler, mas quer praticar a palavra de Deus. O espírito está pronto. Mas Jesus diz: a carne é fraca. A carne é fraca para quê? Para buscar Deus. Para pecar miserável é forte, gente. É para buscar Deus que ela é fraca, porque na hora de buscar Deus ela se indispõe. Por que ela se indispõe? Porque ela sabe que é naquele lugar que ela vai morrer. E ela ativa o instinto de sobrevivência. Então vamos tentar pensar isso nos seguintes termos. A maioria dos que estão aqui nesse auditório sabe na prática o que é ter passado a noite em claro. Alguns por nobres motivos de trabalho. A maioria de nós por entretenimento. Assistindo filme, a nova geração, maratona de seriado, jogando videogame, assistindo esporte, seja corrida, futebol ou luta do outro lado do mundo.
Tem gente que gosta de uma conversa mesmo madrugada dentro. Já conheci uns crentes que amam velório só para virar a noite conversando com alguém. Acredite ou não, é verdade o que eu estou dizendo. Sejam quais forem os motivos, a maioria de nós sabe o que é abrir mão de uma noite de sono por alguma coisa conveniente. Mas aí você chama essa pessoa que já virou noites em claro, se divertindo, para orar. E o crente diz, eu não consigo, eu durmo. A vontade de dizer, miserável, tu fica acordado pro resto. E na hora de orar não consegue. Mas ele não está mentindo. Por quê? A carne reage ao ambiente onde ela será exposta e massacrada. Isso é um fato. E nós precisamos entender isso, gente. O camarada está lá no trabalho dele, bebe água o dia inteiro, que parece um camelo se preparando para 40 dias no deserto. A gente nem sabe para onde vai tanta água. Parece que o cara deve ter umas 5 bexigas reserva. Tem algum reservatório anormal, mas não tem problema. Aí essa mesma pessoa, não estou falando de quem tem um problema e quem já teve ou tem, sabe que é grave isso, é sério. Mas essa mesma pessoa que no dia inteiro no trabalho não tem problema, vem para a igreja. Aí durante o culto, em 1 hora de mensagem, vai 4 vezes no banheiro. Passa a sofrer de incontinência urinária só no culto. Termina o culto, sarei, aleluia. Gente, o que nós precisamos perceber é que a carne luta contra esse ambiente. De todas as formas. Eu lembro de um culto, gente, eu estava assim na adoração, eu estava lá nas galáxias. Chorando, tocado. De repente tem essa coisa de levanta a mão, levanta a cabeça. Eu me vi contando quantas lâmpadas tinha no teto. Perdi completamente aquilo que Deus estava fazendo. Não, pastor, a mente divaga. Não é só isso. Há uma luta que tenta nos indispor para buscar Deus. E sabe qual é o problema do crente? Especialmente brasileiro e latino. É que eles são passionais. Tudo tem que ser na emoção. Outro dia eu perguntei para um, por que você não foi na igreja? Não estava sentindo vontade. Falei, uau. Você deve ter vontade de trabalhar toda segunda-feira de manhã quando você acorda. Você só faz as coisas que tem vontade. Para tudo o resto, a gente faz com ou sem vontade na disciplina. As coisas de Deus não tem que sentir. Aí se eu não sentir, eu não faço. Irmão, deixa eu te dizer, sua carne não quer sentir nada a respeito de Deus. A maior parte dos crentes que oram vão te dizer que a primeira meia hora nem aproveita, é só para matar a miserável da carne. É difícil o tempo de oração ficar bom antes dessa primeira meia hora. Porque você tem que se livrando dessa carga toda para entrar num lugar onde seu espírito que está pronto realmente seja liberado para buscar, para encontrar Deus, para relacionar com Ele. Então nós precisamos mudar essa forma de pensar. Outro dia alguém falou para mim, pastor, todo dia que o senhor acorda, o senhor tem vontade de orar? Eu falei, claro que não. Todo dia o senhor tem vontade de ler a Bíblia? Claro que não. Então o senhor não ora e não lê a Bíblia todo dia? Eu falei, claro que não. Eu não preciso é ter vontade. Porque essa coisa de ter vontade que a gente está esperando é uma manifestação da carne, ou da alma, do sentimento. Mas Jesus disse que o Espírito está pronto. Meu Espírito quer ler a Bíblia todo dia. Meu Espírito quer orar todo dia. Meu Espírito quer buscar Deus todo dia. Quem que se opõe? É a carne. Em João 6,63, Jesus diz, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Então o que eu e você precisamos entender é que alguém vai não só parar a vontade da carne, mas manifestar outra natureza. Quem? Nosso Espírito.